Olá, Aquário! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Aquário, farei uma leitura sobre trabalho e uma leitura sobre relacionamentos. Então vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Primeira carta, nós temos a energia do pendurado. Carta número 2, nós temos a energia da morte. Aquário, carta número 3, nós temos a carta da lua. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver mais cartas, mais orientações, mais previsões para esta semana. E claro, Aquário, muito importante. Atenção, ó, atenção. No final desse vídeo, hoje, tem o jogo das 3 cartas. O que é o jogo das 3 cartas? São 3 cartas, na verdade, são 3 mensagens da espiritualidade, né? A mensagem 1, 2 e a mensagem 3, nas 3 cartas. E aí você escolhe uma dessas 3 cartas. Escolhe pela sua intuição, pela sua energia, pela sua frequência. Então, já pode escolher agora. Escolha a sua cartinha, escolha a sua mensagem. 1, 2 ou 3. A cartinha que você escolheu, ela traz uma mensagem muito importante. Guarda na sua memória essa cartinha, que ela é muito importante. E no final desse vídeo aqui, você vai conferir o jogo das 3 cartas, com uma mensagem da espiritualidade a mais para você, além da leitura que eu vou fazer agora, tá bom? Então, Aquário, respira fundo, vamos ver mais cartas para esta semana. Primeira carta complementar, Aquário, nós temos aqui a energia. Primeira carta, um 7 de paus. Segunda carta, nós temos um cavaleiro de ouros. Carta número 3, nós temos um 8 de ouros. E última carta da leitura, temos aqui um 9 de espadas. Imaginei que ia vir alguma coisa assim. Quando eu vi pendurado lua, imaginei que ia vir alguma coisa, né? Um tipo 9 de espadas, um 5 de espadas. Alguma questão ali que pode estar incomodando você, tá, Aquário? Não nessa semana, mas como resquícios de uma semana anterior. Ou algum problema, uma situação que não está sendo... Eu já vou dizer para você que tem melhoras para essa semana, tá? Então já vou chegar lá. Eu só quero trazer esse contexto do 7 de paus, né? Dificuldade em conseguir vencer um obstáculo, em fazer uma programação, a dificuldade em conseguir triunfar adiante, parece estar remando contra a maré muitas vezes, cansaço, de repente a questão do sono, alimentação, enfim, a rotina, ou situações mesmo, eventos do dia a dia da semana, né? Que você está com alguma dificuldade de conseguir dominar ou ter algum crescimento, né? Alguma resposta mais plausível disso. Então assim, ó, já vem dessa energia, tá, Aquário? Nessa semana vai dar uma grande mudança, porque aqui, ó, a carta do pendurado fala sobre um foco muito grande sobre algo, no trabalho. Eu estou falando sobre trabalho agora. Então aqui você está envolvido em algo que realmente você está dentro da situação, você está envolvido diretamente, que é justamente a carta do pendurado. E aí, esse 7 de paus, ele já fala sobre um momento de libertação, conclusão, libertação, progresso, vitória, vencer, né? Só que ainda o processo ainda está acontecendo. E claro que isso mexe diretamente com o emocional. Por isso essas duas cartas juntas aqui é um tesourinho, né? Carta da lua com 9 de espadas. Então aqui fala realmente sobre o emocional bastante mexido, né? Algum evento, alguma situação com alguma pessoa ou algo aconteceu no trabalho, de repente até uma dificuldade para atingir uma meta ou uma dificuldade para crescer mais. Lembrando também, né, Aquário, que é uma previsão de futuro. Então, se você está vindo aí de uma semana maravilhosa, nessa semana agora pode ter algum evento, né, que você vá se envolver, alguma meta, negociação, projeto, apresentação, estudos, curso, aprendizado, demonstração, alguma coisa vai acontecer nessa semana, ao qual isso vai mexer muito com as emoções. Provavelmente um dia antes você vai ter dificuldade para dormir por causa da ansiedade, né? Porque no outro dia é a reunião, no outro dia é o evento, no outro dia vai falar em público, no outro dia alguma coisa. Então vai acontecer nessa semana esse evento, essa situação prevista ou não, pode ser que seja uma surpresa também, tá tudo bem, mas acontece algum evento que você se encontra nesse emocional que eu estou citando aqui. Ou aconteceu recentemente, né, Aquário? De repente já teve esse evento, ou você já está envolvido nesse evento e já está vivenciando ali um mix de emoções sobre como se o futuro fosse uma névoa, como se o futuro fosse não consigo ver, enxergar o que tem depois de até onde a minha visão vai. Uma situação parecida com essa, né? E aí coloca você, claro,
naquela questão emocional de preocupação, claro que tá certo, né? Preocupação, de tentar ajustar, tentar controlar, tentar manter o emocional bastante mexido por causa dessas situações. Mas o que mostra aqui, tá? O que mostra aqui? Aqui mostra a libertação. Tanto o 9 de espadas, 9 vai pro 10 de espadas e o 7 de paus vai pro 8 de paus. Então a evolução dessas cartas aqui falam sobre resoluções. Então você resolve essa situação, você se desprende dessa energia, você se liberta dessa preocupação. Olha que importante assistir, né, a leitura, o vídeo para fazer sentido para você. Então, tem muita coisa que eu vou falar aqui até o final do vídeo, mas para você entender, como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente vai montando aqui a leitura para ficar mais claro mesmo. E aí esse mix de emoção, que é a carta da lua, que a gente até pode interpretar como uma névoa, tá? Ela vai sendo dissipada. Você vai entendendo melhor o que está acontecendo, você vai ganhando confiança dentro de si sobre o que você está fazendo. Então, claro, você começa a ter mais controle sobre si e sobre a situação nessa semana. Então, se for um evento que você já está trazendo com você na camada energética, nessa semana, tá, Aquário? Como eu falei, você começa a ter mais controle sobre a situação, você começa a se acalmar um pouco mais, ter mais segurança, desenvolver aquela questão da autoestima, segurança e dominar a situação. Claro que passou por dificuldades, por isso o 7 de paus, né? O 7 de paus é triunfo pós-dificuldade, porque ele vem do 6 de paus, que vem lá do núcleo 4, 5 e 6. Então, quando chega nesse ponto aqui, realmente já tem um cansaço, já tem um desgaste, né, físico, emocional, desgaste físico, porque depende de como a gente se estressa, o corpo sente, a mente manda para o corpo e a gente sente, a gente fica cansado, fica com dor no corpo, às vezes fica tensionado demais, e aí quando passa a situação, dá aquela relaxada, assim, nossa, começa a doer algumas partes do corpo porque estava muito tenso. Então essa questão física, assim, é muito comum quando tem essa situação. Cansaço, esgotamento, isso que eu me refiro, e o 9 de espadas, a preocupação, mas ainda assim o livramento, né? Ainda assim a superação, ainda assim a conclusão positiva. Então o que você pode esperar para essa semana, tá, Aquário? Você pode esperar eu não vou dizer uma reviravolta, porque não é nada surpreendente o que vai acontecer, mas vai acontecer que você se liberta, você resolve, você conclui, você dá um passo à frente. Se não for uma situação no trabalho de pontualidade, de resolução, de entrega, né? Por exemplo, entregar um trabalho, fazer uma apresentação, falar em público, que é um evento pontual, fez, acabou. E você faz de forma positiva, de repente seja algo mais a longo prazo. Tem um projeto para entregar, tem uma apresentação para fazer, tem uma prova para estudar, tem um curso para participar. Ainda assim, nessa semana você começa, né, a ter mais calma, assim, a ter mais controle sobre você e gerenciar melhor isso. E aí a consequência, a orientação para você, então, é quanto mais essa névoa vai se dissipando, quanto mais essa fumaça vai sumindo, quanto mais você vai enxergando, não é para o lado de fora, a gente enxerga para o lado de dentro. Essa é a carta da lua, né? Uma carta que fala de autoconhecimento também, tá? Então, quando olha para si e opa, agora eu consigo ter o domínio da situação, agora eu consigo ter o meu controle, o meu domínio, eu consigo me entender, né? O autoentendimento, o autoconhecimento. Então, a partir disso, você começa a avançar com mais segurança. Então, a leitura aqui, ela fala para você avançar, na verdade, tá, Aquário? Continuar com o seu foco, com o seu objetivo, por mais que pareça difícil, ou por mais que pareça dificultoso. Claro que as dificuldades, né, os desafios, eles chegam, né? E aqui é uma leitura real, né, Aquário? Quando tem facilidade, eu digo, mas quando tem dificuldade, eu tenho que dizer também. Não adianta fantasiar, que é o mundo da fantasia, faz de conta, que daí não adianta. Tem que fazer a leitura que vai acontecer para você, tá? Para ser real. Então aqui, ó, carta do pendurado com 7 de paus fala sobre essa virada de chave muito importante, fala sobre essa libertação e você tendo mais contato consigo. Então, claro, foque na sua autoestima, foca no seu conteúdo interno, nos seus estudos, foca na sua capacidade. Quanto mais descansado você estiver, menos tensionado você fica. Quanto mais descansado você estiver, mais produtivo, mais ativo profissionalmente, né? A mente também, o corpo também, você vai estar profissionalmente falando, então isso vai ser importante também para o seu futuro. E claro, não preciso nem falar sobre a energia, né? Quando a gente descansa, é importante descansar. Enfim, tem toda uma química que acontece no cérebro na hora do sono, na hora do descanso, que vai para o corpo, e isso também tem a ver com a parte energética. Então a parte energética, muito importante para essa semana. Aquário,
Olha, uma leitura bem intensa aqui, viu? Bem intensa para essa semana, mas com vitória à vista. Não dá para desistir, Aquário. Não dá para agora, não dá para desistir. Não dá simplesmente para, larguei tudo pronto. Não. Agora é o momento do foco e da caminhada. É isso, quanto mais você caminha, mais perto da linha de chegada você está. Pense assim, pense dessa forma. O próximo passo é decisivo. E assim você dá o próximo passo, quando vê, realmente você conclui, você tem um grande resultado positivo dessa situação. Aquário, eu me empolgo falando, gente, quero falar mais. Vamos falar sobre relacionamentos agora. Aquário, eu só quero lembrar você de deixar um joinha aqui no vídeo, aqui no canal. Aquário, deixa um joinha aqui que é muito, muito, muito importante. Deixa uma mensagem para mim e, claro, inscreva-se no canal. Os vídeos de Aquário vão ao ar todos os domingos, às 5 horas da tarde, justamente para você iniciar a sua semana muito bem informado. Então, Aquário, seja muito bem-vindo, deixa um joinha, deixa uma mensagem, se inscreve no canal e vamos para a leitura de relacionamentos. Primeiro, eu faço uma leitura para os solteiros, pessoas livres e desimpedidas. Depois, eu faço uma leitura para quem está namorando, para quem está noivo e para quem está casado. Leitura, né? O bloco, né? A energia de quem já está num relacionamento. Então, vamos ver aqui, ó, para os solteiros, a gente tem a carta da morte com o cavaleiro de ouros. Morte, cavaleiro de ouros, falando sobre resolução positiva, tá? Aqui os solteiros, tá passando, alguém de solteiros aí tá passando por um momento de angústia, tá muito forte. Ou é você angustiado com alguém, ou é alguém angustiado com você. Tem um sentimento de angústia muito forte aqui sobre algo indefinido, sobre uma situação que não se desenvolve. Calma que vai ter a previsão é boa, tá, gente? Calma, relaxa lá. Eu só tenho que trazer esse contexto aqui para fazer sentido a previsão e a orientação. Então tem que entender, para eu entender o que está acontecendo, porque né, eu tenho que compreender o que significa essa carta da morte com o cavaleiro de ouros. Então aqui mostra um momento de angústia, um momento de espera, um momento de não sei se está afim, ou se vai dar certo, ou se desistiu, ou se vai me desbloquear, ou se vai me bloquear, o que vai fazer da vida. Então aqui mostra uma certa preocupação com uma pessoa, com uma situação e aquele envolvimento de querer resolver a situação, né? Seja positiva, seja amigavelmente, seja não amigavelmente, mas pelo menos definir. E não fica naquela situação do, tô esperando o que vai acontecer e eu não sei o que vai acontecer. Então, essa semana, aí agora sim faz sentido. Agora, a carta da morte com o cavaleiro de ouros, as definições chegando. Então, é uma semana muito decisiva aqui, na verdade, porque a carta da morte, ela está rompendo a energia e ela está trazendo novidade. Isso é um fato. Tá, Aquário? Isso é um fato. Tem um desligamento muito forte de energia aqui. O que isso significa? Duas coisas. Primeiro, como está indo para um cavaleiro de ouros, significa que vocês poderão ficar juntos. Tá? Então essa é uma semana decisiva, definitiva, onde vem a resposta de ficarmos juntos, marcarmos um encontro, voltarmos a nos falarmos, né? Ou ele largou da esposa, ou ela largou do marido, ou sabe? Tipo, então assim, tem uma definição acontecendo aí, e essa angústia, ela tem a tendência a se dissipar, a sumir. Então por isso que eu estou dizendo, Aquário vem de uma energia e se transforma durante a semana. Tanto no trabalho, quanto nos relacionamentos. E tá muito ligado essas duas áreas, né? Porque quando tá meio ruim no relacionamento, mesmo para os solteiros, aí acaba, né, impactando no trabalho. E vice-versa. Mesma coisa também acontece. Agora, essa carta da morte com o cavaleiro de ouros, ela também significa um fim definitivo. Atenção! Também significa um fim definitivo. E como é uma leitura geral, eu preciso trazer isso para você porque a decisão vai ser tomada. Então esse rompimento aqui ó, o rompimento pode ser simplesmente de cada um indo para um lado. O que vai ser muito bom também, tá, Aquário? Então não é ruim, pode ser um pouco doloroso, pode ser um pouco assim, mas não era o que eu queria, tipo, eu queria ficar com o cara, mesmo que ele é casado e mora com a esposa, aquela coisa toda. Mas a resposta chega nessa semana, pelo menos a angústia, né? Mas eu estava esperando aquilo acontecer. E aí chega a resposta, não vou, né? Enfim, a gente não vai ficar juntos. Então, de uma certa forma, isso é libertador. Pode ser ruim de encarar essa realidade, né? Pode ser doloroso, dolorido, né? Pode ser bastante desconfortável, né? Esse momento. Mas ainda assim, ele, olha aqui, Cavaleiro de Ouros. Então, ainda assim, abre caminhos energéticos, você se livra, na verdade, né, Aquário? Então, das duas vai acontecer uma. Ou tem a definição de ficarem juntos,
E aí começam realmente um novo caminho muito próspero, começa um caminho muito positivo, começa um relacionamento muito bonito, se for definido desta forma, mas se for definido da outra forma, cada um para o seu lado, você está se livrando de um problema. Isso é um fato. Então, se não era para ficar junto, realmente não vai ficar, e se for para ficar junto, vão ficar. Então a resposta vem muito forte. Semana passada teve algo parecido, né? No núcleo, agora não lembro se foi Aquário ou se foi Capricórnio, mas teve alguma questão de decisão bem forte também. Se está repetindo aqui para Aquário é porque essa energia ainda está ressoando, mas acredito, pode ser, eu não lembro dos 12, mas Cavaleiro de Ouros e Carta da Morte está falando sobre isso, tá? Então uma nova etapa, pode ser um novo pretendente, pode ser um novo relacionamento, pode ser a evolução dessa relação, começa a acontecer nessa semana, tá, Aquário? Então, assim, ó, respira, não pira e dá os passos à frente, tá? Se é para lá, é para lá, e se é para cá, é para cá. Não fica muito olhando para o passado, não fica pensando muito, não fica matutando muito, né? Não fica ali criando muita história, não. Simplesmente definiu, então tá definido, é isso mesmo. E tem a ajuda do universo aqui também, o que é muito importante. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, Carta da Morte com 8 de ouros, aqui tem... o 8 de ouros ele fala sobre, não é sobre início de projetos, tá? Né, de trabalho especificamente, mas ele está falando sobre a construção de algo. E Carta da Morte está falando sobre alguns sacrifícios que o casal precisa fazer para conseguir outras coisas. Vem muito forte a questão financeira aqui, tá, Aquário? Então, assim, é aquele momento de contar o dinheiro, né? Aquele momento de olhar as finanças, é aquele momento de olhar as contas, é aquele momento de acessar o saldo bancário e olhar de frente para o saldo bancário. Tem gente que não faz isso. Tem que olhar o saldo bancário. Então esse é um número, tem que trabalhar em cima desse número. Me parece que o casal está envolvido em mudanças, são mudanças gerais, né? Então pode ser mudança física mesmo, pode ser mudança física, saiu de um lugar, foi para o outro. São mudanças emocionais que o relacionamento está passando também no sentido de prosperidade, mas bem forte emocionalmente passando, assim, como se houvessem, não brigas, em alguns casos pode ser, tá? Mas os dois estão emocionalmente muito ativos, tanto você, o seu marido, sua esposa, namorada, noivo, né? Então vocês estão, sabe, bastante preocupados com o futuro, por exemplo. Isso cria uma certa ansiedade. Então o momento, assim, o período, ele está passando por essas mudanças emocionais que também tem a ver com o amadurecimento, né? Então a mudança física pode ser a mudança de um local para o outro, a mudança emocional, que é justamente entender esse mix de emoções que está acontecendo, porque algo interno está mudando, e pode ser mudança mental também, e pode ser as três, é mais isso. Então a Carta da Morte ela também fala de mudança de mentalidade, entender melhor algumas coisas, né? Ver melhor, ver com outros olhos algumas situações. Então não necessariamente significa mudar de ideia, mas significa a evolução do relacionamento. Então, Aquário, vocês estão passando aí por... Essa é uma semana bem intensa para o signo de Aquário, tá? É uma semana bem decisiva para muitas coisas, e a Carta da Morte fala muito sobre mudanças. Então tem algo, só que está mudando para o positivo. Isso que é bom, é o 8 de ouros. Então é algo que, tanto no trabalho, quanto solteiros, quanto para quem está num relacionamento. A semana ela fala muito disso. Como se estivesse trocando uma energia, algo começa a ficar, dissipar para o passado, e um novo período, uma nova era, um novo momento começa a chegar para o signo de Aquário. Então isso realmente é muito bom, só que vai exigir uma certa postura emocional, tá, Aquário? Pro casal, pro relacionamento. Porque como tem essas mudanças, é muito difícil a gente dominar enquanto está mudando. A gente só vai ter o domínio depois que mudou, daí a gente entendeu. Mas enquanto está no processo de amadurecimento, mudança, o mix de emoções, ele realmente é bastante intenso. E aí, nesses momentos de intensidade, é que pode acontecer alguma complicaçãozinha, né? Alguma briguinha, alguma discussão e tal. Mas tendo essa maturidade de gerenciar esse momento e as mudanças, tem alguma mudança acontecendo bem forte na vida de vocês. Então, tendo essa maturidade para gerenciar essa mudança, é o que vai trazer o triunfo para vocês. Então, depois da tempestade, vem a calmaria, com um lindo arco-íris, com certeza. Aquário, as 3 cartas, 1, 2 e 3, as 3 cartinhas aqui. Qual cartinha você escolheu? Qual cartinha traz a sua mensagem da espiritualidade? Como que você faz, Aquário, para receber a sua mensagem? Atenção! Na última quarta-feira eu fiz uma live, um vídeo ao vivo, onde eu mostrei ao vivo as cartas.
Se você perdeu o vídeo de quarta-feira, então não se preocupa. Esse aqui é o vídeo de quarta-feira, é a gravação, né? Tá aqui, ó. Se não apareceu aqui, toca na tela do seu celular que ele vai aparecer. É esse vídeo aqui, Aquário. Clica nesse vídeo aqui, vai lá, pula o vídeo e receba a sua mensagem. Um grande beijo para você e eu vejo você nesse vídeo aqui.